boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre a criação. Gênesis como o fundamento, parte 1. O texto que temos hoje é João 1, de 1 a 4. E eu leio assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Hoje, nós vamos ver, neste vídeo, que o fundamento, o princípio, a criação do mundo faz todo o sentido e é totalmente importante para que nós possamos entender, até os dias de hoje, a obra de Jesus. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis são fundamentais para o restante das Escrituras. Os principais ensinamentos ou doutrinas da Bíblia têm fonte nesses capítulos. Então não dá para você acreditar no Novo Testamento sem antes você entender o Velho Testamento, o princípio, Gênesis 1:1. Entende? Consegue perceber? Por quê? Porque é uma cronologia, é um princípio que começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Se você excluir qualquer coisa dentre esse meio, você começa a ter dúvidas, as coisas começam a não bater, começam a não fazer sentido. Então é necessário que você entenda que o livro de Gênesis, o capítulo 1:1, que fala lá sobre a criação do mundo, é totalmente importante, não é alegórico, ele não é fictício, ele é real. Existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado. Ou seja, quando foi esse tempo definido no passado? No princípio, quando tudo começou, foi quando Deus nos criou. Não dá para você separar isso. Não dá para você dizer qualquer outra coisa. Não dá para você dizer que o princípio ou que Deus criou o mundo não é realidade, ou é alegórico, ou não é verdadeiro, ou não é daquele jeito. Porque senão a nossa própria existência, aquilo que você acredita que Deus criou, aquilo que você acredita que foi Deus que fez, passa a não ter valor ou não ter sentido. Em João 1, de 1 a 3, diz que foi Jesus que nos criou. Ele foi o responsável pela nossa formação. Diz lá que ele era no princípio, ele era o verbo e estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Cristo, no princípio, no início, na hora de criar o ser humano, na hora de ele criar o mundo, na hora de ele criar todas as coisas, ele estava presente, era ele o responsável pela criação. E se você tira esse versículo, se você tira a capacidade de Deus de criar as coisas, se você tira a capacidade de Deus de ser onipotente, você acaba limitando a Deus. Começa a perceber como é importante você acreditar na literalidade da Bíblia. Você começa a perceber que se a literalidade da Bíblia, se aquilo que está escrito em Gênesis não for verdadeiro, não for literal, todas as outras coisas começam a perder o sentido. A Bíblia ensina que Jesus foi o agente da criação. Visto que todas as coisas têm sua origem em Jesus, no princípio, podemos ter a esperança de que, no final, ele completará o começo, pois ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ficou claro aqui? Se Jesus não pôde fazer o mundo em 6 dias, como ele pode morrer, ressuscitar e voltar para nos buscar? Se ele não tem poder para fazer as coisas do jeito que ele quer, como que ele pode nos salvar? Então é importante que ele seja entendido, Jesus seja entendido, ou que os capítulos do livro de Gênesis, principalmente os primeiros, sejam entendidos como literais, porque se você pega e isola esse versículo e diz que Jesus não pôde criar as coisas, ou pelo menos não do jeito que está escrito, como alguns acreditam, você acaba tirando também o poder. Se ele não pode criar, como é que ele pode salvar? Você começa a ter dúvidas, você começa a duvidar do poder de Deus. É fé, é necessário fé. Por quê? Porque não temos como ver todas essas coisas. É importante você entender que as coisas foram feitas, que a Bíblia é um todo e que ela foi feita do começo até o fim, com todo um sentido, com todo um embasamento que só Deus poderia ter feito. Nos últimos anos, tem havido uma tendência de entender as semanas da criação não como literal. Se Deus não pôde criar a humanidade em 6 dias como ele fez, como que ele pode vir para salvar? Se não é verdade aquilo que ele fez no início, como pode ser verdade aquilo que ele fez no final? Ou que será feito no final? Então começa tudo, é como um castelo de carta que começa a desmoronar. Em Gênesis 1, de 1 a 3, Êxodo 20,
de 8 a 10, nós podemos ver nesses versículos que é literal. Pensa comigo, se o dia de sábado não é literal, como está na Bíblia, ou como alguns acreditam, Deus levou vários e vários milênios para fazer, quando fala da questão do descanso no sábado, quanto tempo será que deve ser o dia de descanso? Será que vai ser 1000 anos? 100 anos? 200 anos? E durante todo esse tempo você vai ficar sem fazer nada? Você e suas gerações futuras não vão fazer nada, não vão trabalhar, não vão fazer as coisas para poder se sustentar? Não tem como, não faz sentido. A questão do sábado, quando fala que ele é literal, a cada 7 dias ou a cada 6 dias, o sétimo é para descanso, nos reforça a ideia de que a formação e a criação do universo, a criação do planeta Terra, pelo menos, ela foi feita em 7 dias. E o sétimo dia foi para o descanso. Se você tira o sábado e começa a entender que a formação do mundo, que a criação do mundo não é literal em 7 dias, tudo começa a ruir, como eu disse, tudo passa a ser um castelo de cartas. Não há indicações do uso do termo, nem na própria forma narrativa, de que devesse haver um intervalo entre esses dias. Os dias são corridos, não dá a entender que foi feito hoje, a separação das águas foi feita hoje, depois de 1000 anos, 100 anos, 200 anos, não sei, foi feita a separação da terra e Deus criou o homem e depois de 1000 anos ele deu o sábado para descanso e as coisas começam a não fazer sentido e você tira todo o poder de Deus, porque se você acredita num Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus onisciente, um Deus onipresente, só que ele não pode criar as coisas do jeito que ele está dizendo, você começa a duvidar, será que realmente as coisas são verdadeiras? Será que realmente ele vai voltar? Apocalipse, a volta de Jesus não se torna literal, porque isso vai trazendo para você dúvidas, vai trazendo para você insuficiência textual para que você possa acreditar. Então tudo começa a se tornar relativo, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso. Ou as coisas que me interessam são reais, que me favorecem, aí sim. As que não me favorecem, então não. Estou sendo redundante às vezes, mas é para que você possa entender que uma coisa está amarrada na outra. Uma outra coisa que vem sendo batida muito em voga é a questão do casamento. Deus criou o casamento em Gênesis. Hoje as pessoas fazem de maneira diferente, não dão a devida importância aos votos matrimoniais. Isso está destruindo uma outra criação de Deus, que Deus criou também o casamento, né? Foi ele que juntou Adão e Eva. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele quis demonstrar para nós que nós somos a sua imagem e semelhança, e nós deveríamos agir conforme aquilo que ele achava ou que ele acha que deve ser feito. Quando nós fazemos a nossa vontade e não damos o devido valor às coisas que Deus faz, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e falando assim, Senhor, não é o Senhor que manda na minha vida, eu mando na minha vida. E aí nós corremos um grande risco em querer fazer aquilo que achamos que deve ser feito. A Bíblia apresenta uma ligação ininterrupta entre a criação perfeita e a queda, o Messias prometido e a redenção. Esses eventos importantes tornam-se o fundamento do tema da história da salvação da humanidade. Deus criou o mundo, nós pecamos, entramos em pecado, merecemos a morte, como diz a Bíblia. Jesus veio e ele voltou para o céu e vai voltar um dia para nos buscar. Esse é o resumo da Bíblia. Mas na perspectiva evolutiva, a morte já estaria presente ao longo de milhões de anos, antes da humanidade. Essa ideia tem uma série de implicações para ensinos da origem do pecado, da morte substitutiva de Jesus Cristo e o plano da salvação. Quando você acredita que o universo foi feito em bilhões de anos, quando você duvida da literalidade da criação do mundo em 7 dias, quando você duvida que Deus criou o casamento, Deus criou o descanso, quando você duvida de todas essas coisas, você coloca em xeque-mate a volta de Jesus. Porque as coisas, tudo está amarrado como numa corrente. Quando você quebra um elo, ou quando você enfraquece um desses elos, a corrente corre o risco de se quebrar. Se nós tivéssemos sido criados
num processo evolutivo, onde nós estaríamos evoluindo até hoje, para que Jesus vir nos buscar? Se Deus não teve o poder de nos criar, Ele também não tem o poder de nos redimir. Então você está indo na igreja, eu estar indo na igreja, eu acreditar em Jesus, não faz sentido algum. É necessário que creiamos na Bíblia como um todo. Não como pedaços isolados, ou não como aquilo que eu quero, ou que eu acho que é importante. Mas tudo é importante para a minha e para a sua salvação. Que possamos estudar, no próximo vídeo, a continuidade deste assunto. Fica com Deus e até uma próxima.